Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Stephen Hawking. E finalmente começou mais um Entendo Nada. É o número 25. Depois de quase um mês, hein? Rapaz, o negócio foi longo aí, a espera. E o tema de hoje é Renovar é Preciso. Tema este apresentado por este que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o Enéas da Estação Calmon Viana, Flávio Santos. Olha, a cada dia, Luiz Rossi, você se supera nos epítetos. E você que está nos ouvindo do outro lado, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Porque podcast você ouve quando, onde e como bem entender. É mídia streaming, você manda e você faz da maneira que quiser. Vocês repararam que eu falei epíteto. Mais à frente no programa, depois que a gente ouvir a nossa grande entrevistada, muito inteligente, muito articulada, você vai entender porque eu pronunciei dessa forma, que é a forma correta, diga-se de passagem. E você me chamou de Enéas de Calmon Viana, é isso? Opa! Olha, queria eu ter 1% da inteligência do Enéas. O homem era uma sumidade. Pena que era tão polêmico, tão surreal, que acabava chamando atenção por outros lados. Mas estamos aí. Eu assumo o epíteto de Enéas de Calmon Viana. O cara tinha umas opiniões meio polêmicas aí, né? Umas coisas meio fora, mas olha, se comparado com o que tá por aí hoje, né? Bom, vamos deixar pra lá, porque senão sapatada vai voar. Enfim, renovar é preciso. E vamos apresentar o tema para vocês entenderem por que renovar é preciso. Escândalos de corrupção e comportamentos amorais sempre fizeram parte do cotidiano político brasileiro desde que nosso país se entende por república. Eu digo mais, desde que o país foi descoberto, né? Descoberto, entre aspas, também, que é outra história. Bom, entretanto, nos últimos anos, a coisa tomou uma proporção gigantesca, até mesmo para os maleáveis padrões tupiniquins. Mensalão e Petrolão, só para citar alguns dos casos, né? Mostraram que a política brasileira possui um talento aumentativo para dilapidar os cofres políticos. Por isso, o cidadão brasileiro exige mudanças, uma renovação. E recém-criadas entidades e instituições tentam acompanhar os novos ventos e tempos. Uma delas é o Renova BR. Vamos entrevistar Irina César, uma das líderes do movimento que tenta mudar a política brasileira. Olha só. É isso. Irina César, quem é você? Oi pessoal, meu nome é Irina César, eu sou socióloga formada pela Universidade de São Paulo, tenho mestrado em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e sou especialista em empoderamento econômico de mulheres. Eu tenho experiência em políticas públicas e assessoria parlamentar, com um especial destaque nas áreas de gênero, né, empoderamento feminino, microcrédito, economia solidária e empreendedorismo. Fui cofundadora de um grupo chamado Mulheres da RAPS, que é uma parte integrante da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Atualmente eu sou gerente de políticas públicas para o sul do Brasil numa multinacional de tecnologia. E eu acredito bastante que a inovação e a tecnologia são ferramentas para redução de desigualdades sociais. Irina, conta pra gente como funciona o curso do Renova BR, Renova Brasil, e qual é a grade curricular do curso. O Renova BR, ele se propõe a ser uma escola para políticos, para pessoas comuns que nunca estiveram na política terem mais chances nessa disputa tão desigual que é a busca por um cargo eletivo. O Renova BR oferece formação para essas pessoas, para que elas possam, independente de realmente tentar se tornar um político ou ser um assessor político, ter uma base técnica mais forte para atuar na política. A grade curricular vai desde dicas para você buscar o seu eleitorado, seja através da internet, seja através de grupos específicos, até a pontuação de como estão algumas temáticas no Brasil. A gente já falou sobre educação, a gente já falou sobre mobilidade, a gente já falou sobre desigualdade social, a gente já falou sobre empatia, a gente já falou de questão de raça, questão de gênero. Então, você tem um mix do que é necessário para que você se eleja e, ao mesmo tempo, um conteúdo para, caso eleito, como que você pode atuar de uma forma mais positiva pelo seu município, estado, etc. O que me chamou bastante atenção na resposta dela, Luigi, e nossos queridos ouvintes do podcast Entendo Nada,
essa questão da profissionalização do assessor político. Eu sempre morei em bairros assim, de periferia, e a gente, quando mora em bairros assim, de tempos em tempos, e não só na periferia, em qualquer lugar, né? Na periferia talvez seja mais flagrante. Nós vemos vereadores, candidatos a vereadores e deputados circulando por aqui. Então, o cara vai no bar, vai no campinho, vai entregar panfleto, e normalmente eles têm um séquito ao redor deles. Tem um grupo de pessoas ao redor, que são os apoiadores. E pouca gente sabe, pouca gente se atenta a isso, mas esses apoiadores recebem lá seus 50, 100 reais por dia para distribuir panfleto e para seguir esses políticos no dia a dia. E o dia de política não tem 8 horas nem 10, são 24 horas de trabalho praticamente, que político em campanha praticamente não dorme. Mas esses apoiadores, normalmente, via de regra, eles são alimentados por um sonho, que é o sonho de ser assessor político. O vereador chega pro cara e fala: olha, me acompanha aí que na hora que eu fui eleito, eu vou te dar um cargo no meu gabinete lá de assessor, hein? Só que ele fala isso para um e fala para 200 pessoas. E, evidentemente, não tem 200 cargos de assessoria no gabinete, por mais que seja uma casa da mãe Joana. Então, o assessor político, tirando os grandes políticos aí do cargo executivo, via de regra, para vereador, para deputado, não é um cargo profissional. É uma coisa já não toma lá da cá, em troca de favores, um cargo meio de confiança. E eu gostei dela falar disso em relação ao curso, em relação às pessoas que estão lá, os alunos, porque eu acho que precisa ser profissionalizado a função de assessor político. Eu sinto que é muito nas coxas o negócio. Muito nas coxas para ser bem generoso, para não falar outra coisa. É uma coisa que precisa ser estudada, ser profissionalizada, ser oficializada, por assim dizer. Sim, sim. Na verdade, vocês vão perceber na entrevista que é muito falar dessa questão técnica, né? O Renova BR, a bem dizer, ele ensina as pessoas a serem políticos, mas de maneira técnica e profissional, que é o que não acontece, como o Flávio bem explicou aí, né? Na verdade, como vocês vão desenrolar da entrevista, é que vocês vão perceber muitas coisas que acontecem na política, bom, enfim, não vou nem falar sobre o que está na liderança hoje lá em cima, né? Nosso presidente, vocês vão ter uma boa ideia do que é ser um político amador. Mas, bom, eu vou partir para a segunda questão, para vocês vão perceber que vai realmente falar-se muito questão técnica aqui. Irina, qual o perfil de quem faz o curso? O perfil do curso são pessoas que, de alguma forma, têm interesse na política. Você tem desde pessoas da área privada a pessoas que já estão na área pública, mas eu acho que o que é muito comum entre nós é um desejo bastante forte de mudança, é um desejo bastante intenso de que a política seja mais do que ela é hoje em dia, de que a gente tenha pessoas mais capacitadas para ocupar posições de poder do que a gente tem hoje. Bom, como vocês perceberam, né, é sempre muito, o Renova BR fala muito nessa questão de capacitar as pessoas a serem políticas, né? E, assim, a gente não imagina essa questão de você ser um político capacitado ou preparado. Normalmente, como o Flávio já bem disse aí na anterior, são pessoas que estão ali no meio, quer ser assessor, quer entrar na política, mas não tem uma noção. Normalmente vai pelo feeling, né? E entra na política e vai atrás e tal. Mas normalmente as pessoas acabam sendo apadrinhados e apadrinhando, né? E pelo que eu entendi, o Renova BR é muito contra isso. Não, vamos formar as pessoas. Você ser um advogado, você tem que ser formado. Para você ser um professor, você tem que ser formado. Por que para ser um político você não tem que ter uma formação técnica para isso, né? E nesse ponto o Renova BR tá perfeito, tá certinho. Eu acho que não só o Renova, como outros grupos estão pegando nesse ponto. Vamos formar as pessoas para serem políticos. Para mim é muito justo e acho que falta mesmo isso. Inclusive, eu tenho como visão que isso deveria ser uma coisa que já vem das escolas, já debatendo lá atrás. Não como uma formação política, mas vamos debater política, né? Porque falta isso. Falta isso. É uma coisa no Brasil não se debate, né? Agora a gente está debatendo, mas da maneira que está sendo debatida nas internets, né? Um querendo matar o outro. Não, a gente vai ter que aprender a fazer isso de uma maneira melhor, correta, técnica e inteligente, né? Porque a gente está aí perdendo tempo com esse debate todo que está acontecendo na internet.
Flávio Santos, quer ir pra próxima? Eu só quero fazer um breve comentário a respeito dessa questão ainda. Eu sempre fiquei curioso de saber como é o dia a dia de um político, não no sentido que sempre a gente debate, como são os conchavos, como são as negociações, como são as conversas. Não, eu fico pensando como é o dia a dia administrativo. E aí eu me pego assim analisando. Pô, o cara é formado em medicina, o cara é formado em letras, em jornalismo. Será que ele sabe preencher um documento, um decreto? Será que ele sabe preencher o projeto de lei? Porque eu me pego muito nisso aí. Ah, eu quero criar um estatuto. O que é um estatuto? Como que se redige um estatuto? O que precisa? Precisa de quantos carimbos para isso? Se bem que o carimbo do presidente, do governador, talvez seja os maiores. Mas precisa de carimbo para isso? Então, assim, quando você fala da coisa técnica, como você bem disse, eu penso nesse lado que você falou e eu penso nas minúcias do dia a dia também. Será que o cara tá adaptado? O cara que se candidata? Ainda não. Espero que o Renova Brasil ele sirva para isso também, para renovar nesse aspecto. Será que o cara está preparado para a rotina administrativa? Porque o que a gente vê na televisão é a parte emocionante da coisa. E a parte chata? De ficar lá analisando papel, lendo contabilidade. Aliás, tem que ver se o cara sabe ler contabilidade também. Sabe a diferença de balanço, de lucro bruto, lucro líquido, sabe o que é um balancete. Eu me pego pensando nessas minúcias. E eu espero que o Renova também trabalhe nesse sentido técnico da coisa também, da minúcia administrativa do dia a dia. Eu vou para a terceira pergunta já, Luiz, se você me permite. Bora lá. Como vocês, Irina César e seus companheiros aí do Renova, esperam renovar o sistema político brasileiro? Quais mudanças vocês almejam? Olha, a gente espera renovar o sistema político brasileiro com pessoas com mais capacidade e competência, principalmente competência técnica. Nós não temos um perfil uniforme, você tem pessoas com ideologias diversas, então cada uma dessas pessoas tem um ponto específico que gosta de defender ou que acha que tem que mudar na administração pública brasileira. Mas eu acho que o que nos une é um desconforto bastante grande com o nível dos políticos atualmente no Brasil. Eu percebo que todo mundo ali acha que o sistema político ele é muito nichado, ele tem pessoas muito específicas concorrendo aos espaços de poder sem que elas tenham o melhor perfil possível para almejar um cargo eletivo. Como a Irina deixou claro aí, o que eu consigo depreender disso, o que eu consigo extrair, é que eles almejam uma política essencialmente meritocrática, como é, pelo menos em teoria, o universo das empresas particulares, das empresas normais, do nosso campo de trabalho. Então, é uma questão que a gente falou aqui no primeiro tópico, das pessoas não serem especializadas, mas mesmo as pessoas que são especializadas, nem sempre elas estão nas áreas corretas da sua especialização. Nem sempre o ministro da Saúde é um médico. Nem sempre o ministro das Cidades é engenheiro. Então, eu acredito que cada peça tem que ficar na sua casa do tabuleiro de xadrez político e, principalmente, cada peça deveria, e a gente espera que isso ocorra no futuro, ascender de acordo com o seu mérito. E aqui abre-se um parênteses. Não é para ficar colocando filho, não, nos cargos aí que são essencialmente técnicos. É meio bizarro você colocar um cara que não tem experiência internacional nenhuma como embaixador. O futuro da política não pode ser esse. Fecha parênteses. Mas é isso mesmo. Foi o que eu falei, né? A gente tá na liderança hoje uma pessoa aí que não tem preparo algum para ser o que ele tá sendo ali. Mas, bom, a questão não é essa. Isso é tema para outro podcast. Mas a questão é outra. Eu acho assim, a única questão que me pegou aí, e aí eu acho que tem que deixar aberto pra se a Irina achar que tem que voltar a falar alguma coisa, tá aberto, tá? Pode voltar, pode falar o que quiser. Se achou que a gente falou alguma besteira aqui, tá aberto pra vir responder. Porque aqui é assim, pode vir falar. A ideia aqui é debater e entender o que a gente não entende. Por isso eu não entendo nada. A gente quer pessoas que expliquem pra gente. Essa questão da meritocracia, pra mim é o ponto que pega. Eu não sei como funciona o Renova BR profundamente para poder dizer o que eu vou dizer. Eu vou falar isso pela questão da sociedade brasileira.
A meritocracia, ela só funciona quando as pessoas partem no mesmo lugar. Então, se você tem um cara que é rico, tem uma babá cuidando da vida inteira do cara, o pai dá o dinheiro, ele vai lá e faz, e um cara que saiu da favela para chegar no mesmo lugar vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, quando fala-se de meritocracia, eu tenho esse pé atrás sempre. E o Renova BR fala muito disso. Então, quem são as pessoas que vão estudar no Renova BR? Vai ter espaço para pessoas de classe mais baixa entrarem, com ideias da classe mais baixa entrarem para estudar? Eu fiquei com essa dúvida nessa questão, e até na próxima que a gente vai acabar comentando sobre isso. Mas assim, dentro daquilo que o Renova BR está propondo, eu acho perfeito. Tem que ensinar as pessoas a ser coisa técnica. E como você também falou, Flávio, exatamente, não adianta... Não que tenha que ser um médico no Ministério da Saúde, porque tivemos o exemplo do José Serra, que tem 1001 problemas, né? Vamos deixar bem claro que tem 1000 problemas, mas quando ele foi o ministro da Saúde, ele fez um belo papel lá, um belo papel. Então, mas a pessoa tem que estar preparada para aquilo. E acho que essa é a questão do Renova BR, é preparar essas pessoas. Só fico com o pé atrás com a questão da meritocracia. E por isso que eu tô falando, deixo aberto pra Irina ou pra qualquer outra pessoa do Renova BR vir aqui e falar, não é isso, você tá falando besteira, e pode falar mesmo que eu tô falando besteira, não tem problema, desde que não me xingue, tá? Pode vir. Mas é isso, pra mim é só essa questão que pega. Bom, eu vou pra próxima questão então. O brasileiro médio desconfia dos políticos de forma geral. O que os políticos formados no Renova BR terão como diferencial? Não sei se você viu, tem uma pesquisa recente que fala que a população brasileira é a população mais desconfiada do mundo. É a que tem menos tendência a acreditar na fala de outra pessoa do seu país. Isso é bem complicado para todos nós. Eu acho que isso tem um efeito negativo bastante forte para todas as áreas, mas não seria diferente na política, né? No caso dos políticos formados pelo Renova BR, o que as pessoas podem esperar deles é que eles tenham um nível técnico maior do que os políticos comuns. Porque é muito difícil passar no processo seletivo, em primeiro lugar. Você precisa ter um nível muito específico para você conseguir passar. E depois que você passa, eles têm muitas exigências de qualificação e conteúdo. Então, você tem que estar sempre entregando tarefas, você tem que estar sempre tirando uma determinada nota dentro das aulas que você faz, com os conteúdos que eles ministram para a gente. Então, eu não tenho a menor dúvida de que é uma pessoa mais qualificada do que a maioria das pessoas. Eu trabalhei muito tempo com política. E mesmo que eu tenha trabalhado para alguns políticos bastante competentes, eu acho que o Renova traz é uma questão de competência e qualificação de fora do mundo normal da política. São pessoas que não tiveram nenhum tipo de apadrinhamento. Algumas até podem ter tido algum relacionamento com o setor público, mas o perfil geral são pessoas sem apadrinhamento, que se destacam por qualificação e inteligência. A gente, quando preparou essas perguntas para a Irina, quando conversou com ela, hoje é dia 20 de outubro. A gente está nessa entrevista aí, falando com ela, desde do dia 7, 8, por aí, alguns dias, algumas semanas. E quando nós fizemos essa pergunta, nós estávamos pensando no sentido estritamente teórico da coisa, da renovação, pensando no futuro. E aí, nessa última semana, nós fomos atropelados pelos acontecimentos, que vai ao encontro justamente disso que nós estamos debatendo aqui nessa questão. Nós vimos aí uma briga enorme dentro do PSL, que é o partido do presidente, envolvendo inclusive alguns políticos que se autorrotulam como representantes da nova política, da renovação política. E os comportamentos são exatamente parecidos, muito semelhantes, com políticos da velha guarda, da velha política. Então a Irina bem falou aí na resposta dela sobre como eles vão conquistar o brasileiro novamente, no sentido político da coisa. Só que a experiência com os novos políticos já agora, que não estão evidentemente ligados à Renova, mas são representantes da nova política, ou pretensamente nova política, eles não têm comportamentos novos. Então, por mais que as intenções sejam boas, eu sinto um pouco de receio desses políticos serem cooptados
pelo sistema. E quando eu falo ser cooptado, não é ser cooptado por um esquema de corrupção. Ah, vai fazer o novo mensalão, o novo petrolão. Não. Tô falando ser cooptado pelas engrenagens. Sabe quando o pica-pau cai na engrenagem, assim, aquelas rodas gigantes, e é moído? É o que pode acontecer com um político novo. E é o que geralmente acontece com quem entra na política. Então, isso me preocupa. Claro que as intenções são boas, claro que as ideias são boas, mas dentro daquela engrenagem, que é cheia de ferrugem, engrenagem velha, que range, que é dura, é complicado você enxergar ali um ponto que a coisa vai sobressair. A julgar, pelos fatos práticos agora, de como estão se saindo os novos políticos, seja pelos acontecimentos do PSL, os acontecimentos recentes, seja por coisas que aconteceram vez ou outra desde o começo do ano. Então a minha preocupação enquanto cidadão, a minha desconfiança é essa. Não do caráter, não da individualidade de cara político, mas como essa individualidade, como esse caráter vai conseguir sobreviver nesse meio que é tão concorrido e tão selvagem. Eu acho que esse termo nova política, velha política e tal, é política. Ponto. É política. E como a sociedade muda, como os países mudam, as pessoas mudam, a política muda. Tudo bem, suave, é assim que funciona. Então, essa tal nova política está entrando agora. E sim, pode acontecer de ser cooptada pelo antigo sistema, pela maneira como é. Mas eu creio que cada vez mais a tendência é que vá indo para uma nova forma de se fazer política. Porque, como eu estou falando, as coisas vão mudando. A gente não dá mais para pensar política como se pensava nos anos 90, nos anos 80. Ficou para trás. A gente tem muita coisa acontecendo. Como eu falei, a gente tem debates muito agressivos na internet, mas estão acontecendo esses debates com novas ideias saindo disso. Tem que fique bem claro, né? A gente não só meter o pau também nas redes sociais, né? Sai muita coisa nova ali no meio. Ideias boas, tem boas ideias ali no meio. Então, só a questão de nova política, velha política. A questão é como bater de frente com essas engrenagens que o Flávio citou. Esse acho que é o grande ponto no Brasil e em vários países do mundo também, né? A gente acaba batendo muito nisso. Mas, perfeito, eu creio que a questão de qualificar a pessoa para entrar na política, ter competência, não ter o apadrinhamento, que eu acho que isso é a coisa mais abjeta do Brasil, essa questão de apadrinhamento, trazer pessoas que não tem nada a ver e tal, como o Flávio comentou, virar diplomata no estado. Bom, enfim. Então, sim, vamos ensinar as pessoas a entender a política, corretíssimo, e vamos tentar bater de frente com essas engrenagens. Não é fácil, mas eu creio que só indo atrás, estudando, correndo, mostrando que isso acontece, é que vamos conseguir mudar a situação. Flávio, quer ir para a próxima questão? Bora. Irina, Luciano Huck e grandes empresários estão entre apoiadores do Renova BR. Vocês não temem estar formando uma bancada em prol de interesses da mesma elite que governa há anos o país? Então, eu não acho que o Luciano Huck e os demais apoiadores do Renova são a mesma elite que governou o Brasil. Aliás, eu os acho bem diferentes, porque a elite que sempre governou o Brasil nunca pensou em qualificação técnica, nunca pensou que para ter um cargo eletivo ela precisava ser mais qualificada, precisava ser mais inteligente, precisava entregar resultados para ocupar o espaço em que estava. E no Renova a gente vê que a exigência sobre nós é bastante grande e que se você realmente quer merecer estar naquele espaço, se você realmente quer merecer ter um mandato, você precisa se destacar. Você precisa ter inteligência, você precisa mostrar qualificação, você precisa mostrar que está aprendendo. Então eu não tenho muito essa visão de que as pessoas do Renova representam a elite que sempre esteve no poder. Na verdade, para mim, que já trabalhei com política durante algum tempo, a diferença ela é bastante óbvia. Eu já vi políticos eleitos que só querem garantir os privilégios para os filhos,
Quando você fala com eles, eles falam, não, porque quando meu filho for político assim como eu, e não param para se perguntar em nenhum momento, mas será que é certo eu tentar garantir um mandato eletivo para o meu filho sem que ele necessariamente mereça isso? Não é mais importante eu dar espaço para alguém que tenha um merecimento, uma qualificação maior do que propriamente um filho meu? As elites que sempre dominaram o Brasil, elas querem ter a passagem de poder hereditária. E isso é horrível. E isso, se eu ouvisse qualquer pessoa do Renova dizendo algo nesse sentido, eu ficaria bastante alarmada. Bom, vocês ouviram a Irina falando. Ela coloca bem que são pessoas bem diferentes da real elite. Da elite política. Né? São pessoas diferentes da elite política. Mas muitas dessas pessoas que apoiam a Renova BR também fazem parte de uma elite. Talvez não da política, mas da econômica e tal. Bom, eu creio que nesse ponto, e aí é que está um ponto que eu vejo muita gente debatendo e criticando grupos como o Renova BR, e aí eu vejo discussão de todos os lados, tá? Lado da direita, lado da esquerda, muita crítica em cima desses grupos. Isso é principalmente por esse ponto, essa questão de estar sendo apoiado por empresários. Vemos aí a Tabata Amaral, por exemplo, que está tomando na cabeça todo dia, e muito porque a formação dela é do Grupo Lehman. Então eu acho que assim, são duas coisas que a gente tem que separar aqui. Ela tem a formação dela, sim, foi por um grupo da elite financeira mundial, né? O Lehman é um cara dos bilionários do mundo, aí, dos maiores bilionários do mundo. Mas ela conseguiu essa formação, ela vem de uma região bem pobre, a região de Jardim Nakamura, se não me engano, uma região muito pobre, para quem não conhece, dá uma rugada aí, Jardim Nakamura, região de São Paulo, periferia de São Paulo, eu conheço, é feio o negócio lá, e ela vem de lá. Então, eu acho que a gente tem que separar isso. O que o Renova BR está fazendo é uma parte para uma política diferente. Mas existem outros grupos, da esquerda mesmo, por exemplo, que defende outras ideias, que também está fazendo para uma outra ideia. Como eu disse, há necessidade de um bom debate. Sim, para que desse meio saia alguma coisa nova. Então eu não vejo com maus olhos essa questão do Renova ser apoiado por alguns empresários, essa elite econômica. Desde que haja espaço para que outros grupos também possam debater tranquilamente. Tá? Eu acho perfeito. Eu lembro, há bons anos atrás, lembra que saiu aquele o Cansei, você lembra disso, Flávio? Lembra do Cansei e tal? E, nossa, e meteram pau naquele grupo e tal. Claro, era um grupo de elite, elitizado, que não aceitava que algumas condições, até umas condições bizarras, né, do aeroporto, tá, do jeito que tava aqui, não sei o quê. Mas eles têm o direito de falar que aquilo tá ruim, né? E aí os outros grupos não aceitam isso. Não, cara, tem que debater, tem que mostrar realmente. Aquilo ali não tá funcionando, e não tá funcionando mesmo. Então, para mim, eu não vejo com maus olhos, desde que haja espaço para que todo mundo possa debater. Para mim é isso. Eu acredito que essa questão do espaço, ela se torna um problema, porque aqui no Brasil, o rico e o pobre, vamos estabelecer uma dicotomia aqui para ser mais pedagógico e didático, eles enxergam a política de forma diferente. O pobre, ao longo das décadas, ele se acostumou a ser um recebedor da política. Um cara que trabalha muito de sol a sol, mas ele enxerga o Estado como um provedor. Talvez porque a nossa sociedade seja toda torta, cheia de defeitos, e ele enxerga o Estado como um cara como um agente que vem a consertar. E o cara da elite, ele enxerga o Estado como coparticipante e como aquele que vai ajudar no governo. Vai ajudar, às vezes, bem entre aspas aí. Então, eu analiso essa temática sob esse prisma. Eu acho que você disse corretamente aí, na preocupação do pobre, às vezes, não participar do debate e não participar devidamente desse processo de renovação e dessa nova forma de atuação na política, porque vai demorar um pouco para mudar essa mentalidade. É provável que daqui a alguns anos, ou talvez décadas, surjam coletivos, surjam instituições, surjam entidades de pessoas da periferia, de pessoas pobres, de pessoas do sertão, que venham preencher essa lacuna. Agora, voltando um pouco para o cerne da questão que a gente estava debatendo, eu vejo um movimento diferente surgindo na política nos últimos anos. Primeiro, nós vimos o Cansei,
que eram pessoas de classe média, classe alta, gritando que estavam cansadas da política. O cara rico, ele sempre enxergou o político como um instrumento para defender os interesses dele no Congresso e na política. Então ele vai lá e financia a campanha, e o político, supostamente, na prática mesmo, vai lá e defende aqueles interesses, porque ninguém ajuda em campanha de graça. Hoje, talvez, o empresário, o mercado, para usar essa palavra mágica que significa o grupo das pessoas mais ricas do país, talvez esteja enxergando que esse processo de utilizar o político como instrumento não seja o suficiente. E aí ele está tentando, de alguma maneira, tomar conta do processo como um todo. Ele não quer ficar mais à distância, ele quer acompanhar todo o processo de formação do político. Não estou dizendo isso que está acontecendo com o Renova BR. Eu estou dizendo que, como um todo, a ligação do mercado com a política, da elite com a política, está se encaminhando nesse sentido. Em vez do mercado ficar lá distante, da elite ficar lá distante, só acompanhando o desenrolar lá em Brasília, hoje ela quer saber como o processo, tecnicamente, vai se desenrolar. Então eu enxergo que é um novo movimento da política, um novo desdobramento que vai se desenrolar na sociedade do século XXI. É essa maneira que eu enxergo. Sim, sim, perfeito, perfeito. Ainda mais no Brasil, que historicamente, como a própria Irina comenta, né, que aqui os políticos só querem garantir o filho, não só os políticos, mas muitas classes aí querem só garantir o filho. Isso é uma questão histórica do Brasil, não vou aprofundar muito nisso, mas o Brasil sempre pensou muito dessa maneira. Eu, meu filho, eu, meus filhos, eu, meus padrinhos, né, meus apadrinhados. Sempre foi assim, historicamente é assim, é uma questão cultural do Brasil. A gente tem aí, nossa, aquela questão de misturar o pessoal com o que é público, e isso o Sérgio Buarque de Holanda explica tão bem no livro dele. Mas, então, esse é um ponto, uma coisa que precisa ser discutida e ser mudada. E como você também comentou, das elites, as elites sempre utilizaram disso, e eu espero que o Renova BR saiba usar essa questão da elite, do dinheiro que entra da elite, para que isso não aconteça, para que ele consiga ensinar de outra maneira. Torço para que seja assim. E que mantenha-se aberto o espaço para que todos debatam. Isso é democracia. Aberto o espaço para que todos debatam. E é perfeito. Eu sou um democrata. Flávio sabe disso. Eu defendo a democracia de tudo que é maneira. Não dá. Tem que ser democracia. Vamos debater. Tá errado alguma coisa. Vamos debater para mudar. Mas tem que ser assim. De maneira democrática sempre. O Luiz está sempre nas trincheiras da democracia. Empunhando a bandeira da democracia, se sujando de sangue quando necessário. Luiz é um democrata, né? No melhor sentido da palavra. Eu tenho medo de falar que eu sou um democrata porque tem um partido aí com esse nome. Então, mas vamos deixar isso pra lá. Vamos deixar isso pra lá. Bom, vamos à próxima questão, então. Como você avalia a atuação do Congresso atual e dos políticos formados do Renova? A minha avaliação do Congresso atual é bastante negativa. Eu acho que, infelizmente, o nosso Congresso ele ainda é homogêneo, ele ainda representa apenas homens brancos de classe média alta, e são pessoas que, por mais que eu saiba que alguns deles são incrivelmente bem intencionados e realmente tenham um desejo de mudança, isso não expressa a nossa sociedade, ou seja, parte da nossa sociedade precisa de respostas que essas pessoas não conseguem dar porque não vivem uma parte dos problemas na própria pele. Infelizmente, eu vejo que uma parcela gigantesca dos políticos que estão em Brasília, eles só estão lá porque eles se baseiam no poder econômico per se, só se baseiam no fato de já terem uma estrutura montada para capitanear os votos. E eu tenho a impressão dos políticos eleitos que são ligados ao Renova que eles têm realmente muito mais nível para o debate, que eles conseguem falar dos conteúdos que permeiam os debates do Brasil de uma forma mais humana, de uma forma mais qualificada. Mas é claro, eu sempre vou ter críticas também a alguns dos políticos que estão no Renova, ou dos que não estão. Realmente não é uma rede que forma... Não é uma rede homogênea.
a gente tem de tudo um pouco ali. Mas os poucos políticos que eu conheço hoje, eleitos do Renova, eu não tenho a menor dúvida que eles têm muito mais capacidade do que os políticos comuns. Não tenho a menor dúvida. Vocês ouviram a Irina falando, acho que a gente já comentou bastante até sobre o que ela respondeu aí. Então, Flávio, pode passar a próxima pergunta. Irina, por que o número de mulheres na política ainda é baixo? O número de mulheres na política ainda é baixo por uma série de fatores. Existe a questão histórica e cultural que pesa sobre as mulheres, né? As mulheres só puderam votar e ser votadas a partir de 1933, sendo que a primeira eleição organizada no Brasil foi em 1532, ou seja, um gap de 400 anos entre o exercício de votar e ser votado entre homens e mulheres. É lógico que um histórico de privação de um direito de 400 anos faz com que você coloque uma parcela da população em desvantagem sobre a outra. Outro ponto muito emblemático, quando você faz política, você percebe que as cúpulas partidárias elas querem garantir o seu poder, elas não querem mudança de poder. Então, para garantir esse seu espaço, os homens mais velhos das cúpulas partidárias acabam excluindo as mulheres. Normalmente eles dizem que as mulheres são mais críticas, então eles tendem a privá-las do exercício de poder e normalmente garantem o espaço para quem eles acreditam ser parecidos com eles. No caso, seriam os homens mais novos, mas que também têm um perfil um pouco mais próximo a uma política velha, a uma política muito mais de repressão do que propriamente de diálogo. Tanto é que você tem vários homens bastante capacitados que não conseguem interagir direito nos partidos porque eles simplesmente não são pau-mandados. Eles são pessoas com senso crítico e eles acabam também sendo um pouco prejudicados por isso. Outros fatores que também dificultam a entrada da mulher na política é o fato de que nós temos duplas e triplas jornadas. O exercício dos cuidados, as tarefas domésticas acabam muito caindo sobre a mulher. E, infelizmente, a gente sabe que a gente não tem uma divisão igualitária dentro dos nossos lares. Hoje as mulheres têm, em média, uma dedicação dentro das suas casas de 21 horas, enquanto os homens têm uma dedicação de aproximadamente 10 horas nos cuidados domésticos, né? E isso pesa negativamente para as mulheres, porque enquanto o homem pode, depois do seu trabalho, ir fazer política, ir conhecer pessoas, ir desenvolver novas atividades, a mulher tem que ficar cuidando dos filhos, tem que ficar cuidando da casa. Embora em alguns lares isso já não seja realidade, principalmente em lares de alta renda, você tem, infelizmente, nas classes mais baixas, quanto mais pobre o perfil familiar, mais a mulher se dedica às tarefas domésticas e mais desigual é a distribuição dessas tarefas com os homens. Então, você não consegue ter a mesma dedicação, o mesmo desprendimento para você ter essa participação política feminina. Fora isso, infelizmente, as mulheres também não ocupam postos de decisão e poder fora do universo da política. Então, quando alguém, por exemplo, um homem da área privada, ele é um CEO, ele é um diretor, ele é uma pessoa que chegou num cargo bastante alto fora da política, ele quer disputar dentro da política, ele acaba tendo mais credibilidade pelo cargo. Mas como as mulheres também foram privadas de ascensão dentro do mercado privado, elas não conseguem demonstrar o mesmo currículo, porque por mais que elas tenham se dedicado, por mais que hoje as mulheres já tenham mais anos de estudo do que os homens, infelizmente a gente percebe que na hora de serem promovidas, elas acabam sendo preteridas por homens. Muitas vezes por uma questão de camaradagem, esse é o cara que vai comigo beber, enquanto essa mulher acaba tendo que ir para casa para cuidar dos filhos. Quanto por uma questão cultural. A gente debateu muito pouco na nossa sociedade o quanto a gente tinha uma desigualdade de gênero acentuada. Esse debate, ele só está ocorrendo de verdade no Brasil, pelo menos é isso que eu percebo, há uns 4 ou 5 anos no máximo. Então, essa discussão, infelizmente, é nova.
Então, você ainda não teve uma requalificação, você ainda não teve uma noção por parte de todas as pessoas de que pensar a desigualdade de gênero é uma questão social muito profunda e que todos nós precisamos nos engajar nessa causa para diminuir a desigualdade de gênero em todos os pontos, desde a política até qualquer outra esfera da nossa sociedade. Bom, vocês ouviram a Irina falando, ela falou muito bem, acho que expôs tudo que tinha que ser exposto. Eu e o Flávio somos homens que não temos que falar nada, apenas ouvir. Tá? Então eu já vou passar para a próxima questão. A política na periferia muitas vezes é ditada por grupos ligados ao tráfico ou às milícias. Nós vimos o caso Marielle, uma política formada na periferia e morta por apontar esses problemas. Como o Renova BR e a nova política podem trabalhar para melhorar isso? Não só pelo tráfico ou pelas milícias, né? A gente sabe que tem grupos de interesse forçando o Estado a ser algo diferente do que ele é, a atender às suas demandas ao invés de atender demandas coletivas. E isso é muito complicado, isso é muito grave. A Marielle é um emblema da luta contra isso. São 580 dias sem que a gente saiba quem matou Marielle, matou por quê, querendo chegar em quê. E eu acho que o fato dela ter sido mulher e ser uma mulher negra foi visto ainda mais como uma afronta por quem sempre dominou a política e sempre achou que mandaria nos caminhos e nos destinos que a política brasileira teria. Essa é uma temática muito difícil, essa é uma temática que a gente tem que trabalhar com muito afinco, entender que a gente tem que diminuir a possibilidade de grupos de interesse dominarem o Estado ou tentarem de alguma forma fazer o Estado brasileiro de refém. Eu espero que o Renova BR e qualquer outra rede de renovação política, porque hoje a gente já tem outras redes também, o que eu espero deles é que eles consigam capacitar pessoas comuns, mas com desejo de mudar a sociedade, porque enquanto a gente não tiver pessoas comuns fazendo política, a gente vai ser dominado por pessoas mal intencionadas, por pessoas que querem utilizar a política em benefício próprio. E isso é muito grave. A gente não pode mais assistir a política brasileira sendo dominada por pessoas que não têm interesse no coletivo, por pessoas que acham que a sociedade não tem que mudar, por pessoas que acham que garantir privilégios é algo normal e sempre vai acontecer. Não, não é algo normal, não vai sempre acontecer. A gente está aqui para lutar contra isso, a gente está aqui para tentar fazer a sociedade ser diferente do que ela é. Eu vejo esse desejo nos olhos dos colegas que eu tenho no Renova. E também em outras redes como a RAPS, outros movimentos sociais. E a minha esperança é justamente essa, a minha esperança é que a gente consiga a cada dia mais ter mais pessoas compromissadas de verdade com o setor público nos espaços de poder, enfim, nos espaços de política eletiva. Eu já falei aí numa outra questão que eu moro na periferia, moro há muitos anos, né? E eu vejo que a política na periferia, ela, como a boa pergunta que o Luiz fez aí, ela é permeada às vezes por interesses criminosos. E não só são criminosos de fuzil, como a gente viu no caso da Marielle. Não só criminosos armados, como a gente vê nos filmes por aí, para quem não conhece a realidade da vida periférica. São criminosos dos mais variados tipos. Por exemplo, eu testemunhei aqui no extremo da Zona Leste, no último dia 12, um fenômeno que eu não via há muitos anos, não, que eu nunca vi acontecer. Eu vi pipocar um monte de festa do Dia das Crianças do nada nas ruas. Então, na minha rua teve uma mega festa do Dia das Crianças, na rua de cima também teve. Aí eu fui para Guaianazes, passando por Guaianazes para ir ao mercado, também vi várias festas em ruas pequenas. Eu vi no Itaim, vi em vários lugares da Zona Leste, lugares pobres, assim, de periferia, bairros que não têm essa tradição de organizar essa festa. E eu fico me perguntando de onde surgiu a grana para fazer essas festas. Porque não eram festas simples de rua, eram festas com brinquedos alugados. E aí, de vez em quando, eu via assim, uma faixa agradecendo um vereador, ou agradecendo um time de futebol, ou faixas muito bem escritas agradecendo a ninguém. Agradecendo a Deus, não sei o que lá, enfim.
Então a gente sente que tem uma coisa paralela funcionando para conquistar a população, para se aproximar da população, uma mistura assim muito esquisita de política, de crime, que a gente não sabe bem apontar, porque em São Paulo as coisas são muito imiscuídas, são muito escondidas, não é como no Rio, que é tudo às claras. Mas a gente percebe uma presença e uma ligação muito forte de política com crime organizado na periferia. E eu acho que a grande mídia, os grandes agentes políticos estão muito longe de combater isso, e eu nem sei se interessam em combater isso. Não é uma pauta do cidadão normal, do cidadão médio, não é uma pauta do sistema político, não é uma pauta na mídia, e não é uma pauta da polícia, que deveria ser. Mas que é uma coisa que a gente sente, sente. E eu acho que a tendência é crescer. Porque, como eu disse aqui no início da minha análise, eu não vi essas festas de Dia das Crianças antes. Eu vi esse ano. E foi uma explosão. Eu comentei, inclusive, com pessoas da minha família, minha namorada, com amigos meus, para ver se eles sabiam de onde era. Ninguém sabia de onde veio o dinheiro. Mas que eram festas opulentas e grandes, eram. Eu acho. A Irina respondeu muito bem, né, também a questão, né, não falamos nada, né? Respondeu muito bem. E assim, eu acho que esse é o principal ponto. A gente não está vendo isso ainda, não está debatendo isso ainda, que é essa mistura de tráfico, de bandidagem com política, e isso se formando uma coisa muito maior do que a gente pensa que é. Porque quando a gente fala do PCC, fala-se das milícias, fala-se do Comando Vermelho, as pessoas imaginam que se colocar um helicóptero em cima da favela atirando lá embaixo vai acabar com o Comando Vermelho, que é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. E bom, a gente está vendo que não está dando certo isso daí. Precisa ser feito alguma coisa. E precisa ser debatido isso. Precisa ser falado mais isso. A gente não tá. Eu digo que São Paulo, e quando eu falo São Paulo, o estado de São Paulo inteiro, onde eu tô aqui em Indaiatuba, a gente vive numa falsa paz. Não, nossos números de violência não são parecidos com o do Rio de Janeiro, e eu acho que de nenhum outro lugar do Brasil. Todos são maiores aqui de São Paulo. Mas a gente sabe muito bem o porquê isso, mas ninguém quer falar sobre isso. Porque a gente sabe que há um domínio de um grupo, de uma organização, que não permite que certas coisas aconteçam. Basicamente é isso, e o Flávio está dando um exemplo aí dessas festas de Dia das Crianças, né? Uma coisa até bem... que não acontecia realmente. Você está falando, estou pensando aqui, eu vi na televisão várias reportagens mostrando lá na favela do Heliópolis, na favela de Paraisópolis também aconteceram essas festas, coisas que não aconteciam anos anteriores. Bom, não é debatido, não é falado, e a gente acaba aceitando. E eu acho que a gente, eu, Flávio e eu, nós dois aqui, precisamos fazer até um episódio falando sobre milícia, que é uma coisa que ainda muita gente não entende o que é uma milícia, que é o Estado funcionando de uma maneira, no mínimo, errada, né? Bandidagem usando o Estado para fazer o que eles estão fazendo. E é uma coisa que a gente acaba não debatendo. E eu torço para que grupos como o Renova BR e outros grupos que vão surgindo debatam mais isso. A Marielle foi morta porque ela bateu de frente com isso. Fique bem claro, porque muita gente não entende. Mas a Marielle, agora você só fala da Marielle logo quando ela foi assassinada, né? E o policial que é morto... Cara, a situação é diferente. Ela foi morta porque ela bateu de frente com essa questão. Ela apontou, tá acontecendo isso ali, onde eu moro. E no Rio de Janeiro inteiro. E mataram ela por causa disso. E não se sabe exatamente até agora quem mandou matar. Foi preso 1 ou 2 aí, mas a gente sabe que é laranja. Aliás, a palavra laranja, né, que se liga tanto a algumas pessoas aí que estão no poder. Enfim, milícia também, né? Mas é assunto para outro podcast. Bom, essa foi a última questão que nós fizemos para a Irina. Eu só tenho que agradecê-la por ter aceitado a responder aqui, a participar do podcast. De novo, falo abertamente, está aberto aqui, se a gente falou alguma besteira, né, pode vir, pode falar com a gente deixa todos os nossos canais abertos para falar, a própria Irina e outras pessoas também do Renova, e que também não são do Renova, pessoas que estão contra o Renova, ou que pensam de maneira diferente do que pensa o Renova, tá aberto para falar aqui, tá? A gente deixa aberto isso aqui. Beleza, obrigado, Irina, pela entrevista. Para variar, mais uma entrevistada de alto nível aqui no programa, esclarecendo. E se a gente começou não entendendo nada, a gente termina a entrevista entendendo um pouco, graças a Irina e as falas dela, as respostas dela muito bem articuladas. Obrigadão, Irina. Grande beijo. Bom, vamos para aquela parte que todo mundo adora no programa, que é o nosso Isso Não Existe. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe.
Bom, o nosso Ixo não existe, para quem está ouvindo pela primeira vez o podcast, a gente pega alguma fake news que rolou na semana e debate, só que a gente acha que o termo fake news é um termo muito blasé, sabe? Uma coisa assim. Temos um cara que faleceu no início do ano, então é até uma homenagem que a gente faz a ele, que é o nosso querido Padre Quevedo, e a gente acha que o termo Ixo não existe é muito melhor que fake news, tá? Então é por isso que a gente coloca, inclusive vocês ouviram ele falando aí, né? A nossa vinheta pra entrada do Ixo não existe é muito melhor que fake news. Flávio, foi você que trouxe essa notícia, essa fake news, então eu vou deixar você falar. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado pela honra, porque é um assunto assim maravilhoso. Um assunto que você vai lendo e sente a verdade saltando aos olhos. Bem, vamos lá. Envolve o Papa Francisco. Olha só. A manchete é: Papa Francisco condenado por tráfico de crianças, estupro e assassinato. Rapaz, Só isso. rapaz. Eu vou ler só o comecinho da notícia para não tomar muito tempo. A notícia está publicada em vários sites alternativos. Contudo, não a vimos publicada ou mencionada em outras fontes seculares. Os réus Papa Francisco Bergoglio, o superior-geral da Ordem Jesuíta Católica, Adolfo Pachon, e o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, foram ontem julgados e culpados de estupro, tortura, assassinato e tráfico de crianças. Rapaz, que isso? É uma autêntica quadrilha do mal, especializada em tudo. Porque geralmente o cara, quando pratica um crime, ou ele pratica um crime só, ou pratica coisas que estão interligadas. O cara que rouba o celular vai lá e fala com o receptador. Aqui não. O Papa Francisco faz tudo. É multimídia em termos de crime. Tráfico de drogas, de crianças, estupro e assassinato. E aí, a gente vê aqui, Luigi, uma coisa muito comum nas fake news. A segundo corpo aqui da notícia, a notícia está publicada em vários sites alternativos. Mas na grande mídia não sai nada, porque supostamente, isso não está escrito aqui, mas é o que dá a entender, a grande mídia coberta essas coisas, por algum interesse escuso. Então você não vê na Globo lixo, como fala por aí, porque a Globo é coberta. A Globo tem a missa do Padre Marcelo de manhã, não está interessada em manchar a imagem da Igreja Católica. Mas assim, se a gente for pesquisar mesmo, se você tiver, nós tivermos um pouquinho de neurônio, um pouquinho de curiosidade, a gente vai pesquisar e ver que a coisa não se sustenta. Você, em sã consciência, que está nos ouvindo, é o nosso ouvinte inteligente que sempre nos apraz com a sua audiência. Você acredita que um escândalo dessa magnitude daria para ser escondido? Daria para ninguém falar? Daria para ninguém para empurrar para debaixo do tapete? Ainda mais crimes tão graves assim? E aí eu levanto uma outra hipótese. Essa notícia começou a circular especialmente no Brasil nas últimas semanas. A fake news, a mentira, ela vai e volta na internet, de tempos em tempos. Mas essa se fortaleceu nas últimas semanas. Será que não tem algum interesse escuso em sujar a imagem do Papa, justamente nas semanas que estão sendo realizadas o Sínodo para a Amazônia? Pois é, né? Será que não tem interesse em algum robozinho aí, ou robozinhos ligados a determinadas correntes políticas e religiosas a sujar a imagem do Papa justamente nessa época do ano, nesse período do ano? Fica aí aberto esse questionamento. Rapaz, eu já tava pensando aqui que o Papa Francisco era maior que o PCC, velho. O cara comete os crimes aí, o cara é poderoso. Poderoso, rapaz, velho. A gente falou num episódio aqui, a gente fala do caos no Ceará. Eu vou fazer um episódio do caos no Vaticano, cara. O negócio é feio, rapaz. Ai, olha, é o tipo de fake news que você fala, meu, não é possível, cara, que as pessoas acreditem nisso, né? Assim, você acha um negócio desse tamanho, a Globo não vai querer noticiar? Pela madrugada, a CNN vai noticiar, a BBC... Gente, nossa, bom, deixa, né? Vamos deixar isso pra lá, porque não, eu já tô ficando com medo da Igreja Católica ser maior que o PCC, cara. Bom, ser maior que o PCC. Mas isso que você falou realmente tem razão. Aliás, o Flávio gravou um episódio aí, um Drops, né? Falando sobre o Sínodo da Amazônia. Muito bom, bem gravado. Eu nem sabia o que era, não imaginava que existisse isso. Um episódio, um Drops, né? Não chegou nem a 10 minutos. Ele explica exatamente o que é o Sínodo da Amazônia. Tá aí pra vocês ouvirem, tá? Escutem aí para vocês entenderem o que é exatamente esse sínodo na Amazônia.
que tem até algumas polêmicas aí no meio aí, como por exemplo, deixarem homens casados gerarem padre. Bom, então vamos para as nossas dicas culturais. Flávio Santos, qual é a sua dica dessa semana? É uma dica que vai ao encontro do Setembro Amarelo. Nós até planejamos aqui, vou contar um bastidor para você que está nos ouvindo, entrevistar alguém ligado ao CVV, ligado à área especializada de suicídio, né? Acabou não dando para nossas agendas, pela correria, mas eu quero deixar essa dica aqui. Eu quero indicar um clássico da literatura que fala sobre o suicídio, entre outros que falam. Mas para mim esse é o melhor de todos. Os Sofrimentos do Jovem Werther, que é do Johann Wolfgang von Goethe. Todo mundo chama de Goethe, porque o nome é muito complexo e longo. Então vamos chamar de Goethe aqui para os íntimos, como a gente chama nossos amigos no boteco. Esse livro ele tem uma série de cartas do personagem principal, do Werther, que ele troca com os amigos, com um amigo, especificamente, e ele conta a desilusão amorosa que ele teve. Ele é apaixonado por uma moça, e ele descobre que a moça vai se casar. E aí ele entra em profunda depressão, não quer mais sair do quarto, e o livro culmina com o suicídio. E eu não estou dando nenhum spoiler aqui, porque todo mundo sabe que vai acontecer suicídio. Mas o interessante do livro é ver como se desenvolve dentro dele a tristeza, a depressão, que no livro não é chamada de depressão, porque na época ninguém sabia o que era isso, mas você vê ele definhando ao longo do livro. Ele começa como um jovem esfuziante, feliz, como é o jovem na média geral, e ele vai apagando, como se fosse uma lâmpada apagando ao longo do livro. É um livro clássico. Esse autor, ele também é famoso pela obra chamada Fausto. E o Fausto, se você não leu, e pouca gente leu porque é um livro muito, muito grosso, muito grande, não é linguagem fácil, mas você já teve contato com essa obra num episódio do Chapolin. Um episódio chamado Mefistófeles. Mefistófeles, para ser bem mais... Isso aí, com essa pronúncia aí. Na verdade, o nome do episódio é a varinha Shirin Shirion. Boa. Muito obrigado pela correção. E nesse episódio aí, o cara faz um pacto com o diabo, uma coisa assim, para ter as coisas por meio dessa varinha, né? A varinha atende os pedidos dele. E esse episódio é livremente inspirado na obra do Goethe, no Fausto. Claro que se você pegar o livro, você vai, depois de ver o episódio, você vai querer dormir. É um livro muito complexo, né? Mas fala justamente isso na obra. Um cara tem um contato lá com o diabo, vende alma pro diabo, e a partir daí começa a conquistar uma série de coisas. Esse livro do Goethe, do Fausto, ele inspirou não só esse episódio do Chapolin, como vários filmes de Hollywood que a gente já viu por aí. Então leia a obra de Goethe, comece pelo Sofrimento do Jovem Werther, que tem a ver com o Setembro Amarelo, que fala de suicídio, e depois vá para o Fausto. Você vai aprender muito com essas obras, que são temas muito atuais. São temas atemporais, por assim dizer. Boa, legal. Eu não sei se é esse livro exatamente, ou se é toda a época do romantismo, que alguns livros, as pessoas queriam na época proibir alguns livros, porque eles incitavam a morte dos jovens. E muitos jovens morriam. É esse, né? Esse é um deles. Esse é o principal deles. É o principal deles, não é? Não, porque eu achei interessante, porque eu li sobre isso um tempo atrás, e eu achei assim bem interessante, porque hoje a gente tem essa onda de querer proibir certas coisas, porque as crianças ou os jovens não se incitem e vamos mandar ler um livro. Então não leia esse livro, né? Porque se os jovens vão ler esse livro, vão se matar também. Uma coisa... Sabe? Então, assim, a gente coloca como uma coisa culturalmente acima os livros. Não, os livros vão ensinar só as coisas e tal. Não, isso é da própria pessoa, das pessoas fazerem certas coisas. E não é uma obra cultural, um seriado, um filme ou um livro que leva a isso, né? Então eu acho bem interessante que aconteceu isso lá no século XIX. E a gente debate isso às vezes até hoje com ideias às vezes estapafúrdias. Bom, eu vou para minha dica cultural, que é uma série do Amazon Prime, tá? Nesse sistema de streaming, né? O Amazon Prime, acho que agora é Prime só, se eu não me engano. Bom, o nome da série é The Boys, com Z no fim. O que é essa série The Boys? Cara, eu assisti esse seriado, são 8 episódios, então é curtinho, não é nada muito pesado, nada muito longo, né? Dá pra assistir tranquilo. 1 hora cada episódio. E é um seriado de super-heróis, mas não é um seriado de super-heróis. É difícil de explicar. Bom, vamos colocar a ideia assim. É uma organização
uma empresa, né? Uma grande organização bilionária, que tem no seu cast alguns super-heróis. Entre eles tem um que é parecido com o Superman, uma que é parecido com a Mulher Maravilha, outro que parece o Aquaman, claro que eles não estão usando esses nomes, mas basicamente a ideia é essa. O The Flash, tem um lá que é rápido que no The Flash. E tenta imaginar hoje, alguns jogadores de futebol que são super famosos, jogadores de basquete que são super famosos, que são praticamente intocáveis. São intocáveis e eles vivem dentro de uma redoma de que eles são heróis. São perfeitos. E acreditam nisso também, né? Essas pessoas acabam acreditando nisso. Então, esse seriado é uma crítica a isso. Só que eles usam realmente super-heróis, né? para esse tipo de crítica. Então, é uma empresa que utiliza esses heróis. Só que, claramente, como o nosso mundo é podre, dentro disso existe uma podridão gigante. E fora disso, existem algumas pessoas que querem se vingar desses heróis e dessa empresa, porque essa empresa praticou coisas contra as pessoas que eles amam e que não é divulgado pela imprensa, não é divulgado por ninguém, é muito fechado nesse grupo. Nisso chega uma heroína nova que vem do interior dos Estados Unidos com aquela super ideia de eu vou entrar nessa empresa, vou ser uma super heroína, e ela acaba logo de cara acontecendo coisas com ela que mostra que aquilo é uma podridão só. E essas pessoas que estão fora querem se vingar desses heróis e dessa empresa. Cara, é muito bom o seriado. Assistam. Vai seguindo de uma maneira assim, bem... Você fala caramba atrás de caramba, para não dizer o palavrão, né? Caramba atrás de caramba. É muito boa a série, tá? São 8 episódios, tá na Amazon Prime. Então é uma série de herói que não é de herói, tá? Só pra deixar bem claro isso daí. Flávio Santos, vamos para o salve, chamegos e sapatadas? Bora. Você quer começar ou Olha, eu começo? Tem um monte de salve aqui, Flávio. Eu vou começar falando. Uma lista. Você viu? Tem um monte aqui. Bom, eu vou começar falando dos salves que são referentes ao nosso último Entendo Nada, que é o do Pirata Zumiro. Tá? Então, eu vou falar do Luca Bononi, que é um rapaz que escuta a gente aí há algum tempo. Adorou o episódio do Pirata. Adorou. Ele falou, cara, que episódio legal, que história legal. Nossa, muito gostei mesmo. Mandou aqui um abraço pra gente aqui, gostou bastante. Então eu tô dando um salve pra ele. Tem o Marcos Juliano, claramente, que foi o entrevistado, né? Que foi o entrevistado. Inclusive, essa semana, o prefeito de Curitiba coloca o Pirata Zumiro como realmente uma pessoa histórica da cidade de Curitiba. Ou seja, não é mais apenas a lenda, ele realmente faz parte da história da cidade de Curitiba, o Pirata Zumiro. Se vocês querem entender essa história, escutem o nosso último episódio, o número 24, que fala sobre a história desse pirata. É uma história fantástica. É fantástica a história. Então entrevistamos o Marcos Juliano. Então um salve para o Marcos, que teve mais esse acontecimento agora, né? Legal. Muito legal. A Roberta Moraes e a Ana De Altino, que curtiram o episódio, vieram através do Marcos Juliano, gostaram do episódio, então estou mandando um salve para elas duas também. E agora eu vou falar referente ao nosso Drops, que o Flávio também fez, que ficou muito bom, que é o do Terraço Itália. A Cláudia Costa e o seu consorte, Marco Aurélio Nascimento. O seu consorte, Marco Aurélio Nascimento. A Cláudia já deixou bem claro lá, tá vendo? Não é tão caro pra ir no Terraço Itália. Já marcou ele lá, entendeu? E realmente não é. Então agora a gente pode ir, né? Bom, tá aí. Pra quem não ouviu também, tá aí disponível um Drops falando sobre o Terraço Itália. O Flávio, que visitou o local e nos trouxe, explicou muito bem como funciona o Terraço Itália. E até pra minha surpresa, eu também não imaginava, achava que fosse um negócio muito caro, muito inacessível. É bem acessível, né, Flávio? Dá uma palhinha aí. É muito bem acessível. Quando eu idealizei esse episódio do podcast, eu queria desmistificar algumas coisas. Porque o Terraço Itália é aquele lugar que você ouve o nome e já automaticamente elimina da sua lista de programas. Porque acha que é muito caro, tem que ter uma roupa mega cara para ir, chique. E eu visitei o Terraço Itália com a minha namorada. Ela sugeriu, inclusive, esse passeio, né? O mérito foi dela aí. Eu também estava meio assim por fora. Eu olhava assim, achava legal, mas não estava nos meus planos de visitar. E ela falou, não, vamos lá para ter experiência. E aí eu comecei a pesquisar antes de ir. Aí eu fui vendo, eles não têm o cardápio online, né, claro. Mas tendo nesses sites de avaliação, as pessoas comentam. Eu falei, não, é razoável, é acessível o preço. E no episódio do podcast eu conto o que vestir,
você vai ver que na área de outro mundo. Quanto se gasta num passeio no Terraço Itália, como é o jantar, como é o acesso, como é o prédio, enfim, eu conto todos os detalhes. Então ouve lá, baixa lá para ouvir no Spotify, onde você quiser, no YouTube, enfim, e você vai ver que o Terraço Itália é acessível sim para você, e muitas vezes você gasta muito mais num boteco, numa balada, do que num lugar chique como no Terraço Itália. E eu vou te garantir, a experiência lá é única, é sensacional. Boa, boa. Escutem esse drop que ficou muito legal mesmo, viu? Ficou muito legal. Tem mais um salve aqui, que na verdade é um parabéns, né? Que é a @ramsnow no Twitter, ou a Easy. Porque ela escreveu... Bom, eu às vezes entro no Twitter, fico lá dando umas olhadas lá, e eu sou cara de pau. Eu entro com... não entendo nada, exatamente pra pegar pra pessoas escutarem a gente aqui. E ela falou, eu queria ganhar um presente, tal, tal. Aí eu cheguei e falei, olha, eu não posso te dar um presente, mas eu te mando um salve lá do episódio. Ela falou, eu quero, aceito. Então tá aí, um salve e um parabéns pra você. Tá aqui, tá dado. Boa. Tá dado. Parabéns. Tá, parabéns, parabéns. Bom, é isso, salve são esses. Tem algum salve, Flávio? Eu tenho chamegos. Bora. Vai pro chamego? Bora, vamos pro chamego. Vamos pro chamego. Bem, eu tenho 2 chamegos. O primeiro é pra Thelma. A Thelma é uma advogada, uma amiga do meu pai, assim, por tabela também minha amiga. Uma pessoa que... Um dia eu tava conversando com ela, eu falei do podcast, e ela pediu pra ouvir. Ela não sabia o que era podcast. E ela ouviu alguns episódios nossos, mais de um, e ela gostou muito da experiência. Ela gostou não só do nosso podcast, do Entendo Nada, como da mídia em si. Ela gostou muito da mídia. Ela não sabia nem o que era Spotify, pra você ter uma ideia. Ela pegou com o filho dela emprestado, foi ouvindo, e hoje ela tem o Spotify no telefone dela, instalado, e ela é uma consumidora de podcasts, do nosso e de outros também. Então eu vou mandar um beijo para ela. Esse chamego que ela mandou pra gente, ela falando por áudio para mim no meio das nossas conversas, né? Ela disse que achou muito legal o nosso podcast. Ela disse que é como se estivesse ouvindo um rádio mais dinâmico. Ela disse mais ou menos nesse sentido. Então, um beijão para ela, obrigado por elogio e continue consumindo podcasts. Opa, isso aí, valeu mesmo. O podcast é muito bom. Continua ouvindo, hein? Isso, não abandone a mídia, hein? Não abandone a mídia, que esse é o ano do podcast. Opa, agora vai. Agora vai, todo mundo ficar rico. Agora vai. E o segundo chamego é uma coisa completamente isenta, não tô puxando o saco de ninguém, não tô na fila. É da Kátia. A Kátia, minha namorada, ela também não sabia o que era podcast. Ela ouviu lá no começo, num dos primeiros, e ela ouviu o podcast do Sínodo para a Amazônia. Ela frequenta a Igreja Católica, ela queria saber como funciona, e ela gostou desse episódio do Sínodo. Claro que ela não puxou meu saco, não é isso que ela fez. Mas ela gostou desse episódio do Sínodo e falou que gostou dessas edições menores. Ela conhecia as grandes, né? Ela ouviu dos nossos primeiros. Não o primeiro, hein, Luiz? Pelo amor de Deus. Não, primeiro, aquilo lá é nem a inaudível. gente ouviu o primeiro. Aquilo lá é inaudível. O primeiro nem a gente ouviu. Não. Mas ela ouviu lá dos primeiros episódios e ela gostou dessas novas versões mais curtas, que tanto eu como você fez, como a Mariana fez também brilhantemente. E ela disse que gostou desse lançamento nosso, essa ideia nossa. Então, um beijão pra Kátia. E continue ouvindo. Opa! E quanto mais gente ouvindo o podcast, melhor pra nós. É isso aí, grande Kátia. Assim, aguardamos a sua visita com o Flávio em Indaiatuba, hein? Ó, no ar, tô dizendo no ar aqui, pra ficar gravado, tá? Aguardamos a sua visita com o Flávio em Indaiatuba. Bora, a gente vai. Logo a gente tá aí. Boa. Boa, valeu, Kátia. É isso aí, escuta a gente, hein? Continua ouvindo. E escutem outros também, tem muito podcast legal por aí pra ser ouvido. Então vamos à sapatada, né, Flávio? Fazia tempo, cara. Fazia tempo. Fazia tempo que a gente não ouviu uma sapatada aqui da Simone Gomes, cara, olha só. Bom, ela já ouviu vários dos nossos episódios também. Ela gosta bastante de ouvir a gente. Também já elogiou muito. Mas dessa vez teve 2 pequenas sapatadas, né? Então vamos ter que falar aqui. Ela é formada em letras, assim como o Flávio também. Então, como eu digo carinhosamente, são 2 letreiros. São 2 letreiros. E ela pegou 2 detalhes, assim, que passou batido por mim, pelo Flávio. Passa batido mesmo. No episódio que o Entendo Pouco, que nós falamos sobre os filmes de infância, e a gente brincando no começo, a Mariana acabou trocando a palavra alcunha por alcova, né? Acontece, passa. Eu não percebi, o Flávio não percebeu,
Só fui ouvir depois, quando a Simone me falou, eu fui lá ouvir, falei, não é possível. E tava mesmo, falei, caramba, a gente não percebeu. Bom, então, aconteceu, passou, de vez em quando acontece, não tem jeito. E o outro detalhe, e aí é com o Flávio, aí eu falei, aí é briga de letreiro, cara, eu não sei, eu não entendo nada, eu sempre falei do jeito que o Flávio fala também, que é a palavra epiteto ou epíteto. A Simone disse que, como tem um acento no i, então tem que ser epíteto, não epiteto, como a gente sempre fala. Flávio e eu também falamos. Flávio, você também é letreiro aí, estuda letras e tal, é isso mesmo? Não, ela tá correta. A correção dela é muito bem-vinda. Aliás, muito obrigado pela correção. Era um erro que a gente estava cometendo aí há alguns tempos. E a maior responsabilidade é minha, né? Porque supostamente eu sou especialista na língua. Esse tipo de erro a gente comete porque a gente fica viciado em pronunciar algumas coisas de maneira incorreta. Então a gente esquece dos acentos, a gente esquece da sílaba tônica, da famosa sílaba tônica. E eu posso usar como exemplo até o meu nome. Por exemplo, o meu nome, Flávio. Flávio tem acento no A. Muitos Flávios são registrados sem um acento no A, por incrível que pareça. E a pronúncia não deveria ser Flávio, deveria ser Flávio, porque não tem um acento. Só que por esse vício de chamar todos os Flávios com acento e sem acento como Flávio, com a sílaba tônica no Flá, na letra A especificamente, sinal de tonicidade, então a gente mantém a pronúncia. No caso de epiteto, não tem essa diferença de acento, né, de símbolo símbolo tônico. Mas a gente ouve errado aqui, ouve errado acolá e acaba assimilando e passando por cima do acento. Mas a Simone está coberta de razão. O certo é epíteto. Não é bonito, não soa tão bem aos ouvidos, mas é o correto. Não é porque a palavra é estranha ao ouvido que ela é errada. Então ela está correta no que ela falou. Muito obrigada pela correção. Boa, e continua ouvindo a gente, cara, porque, assim, pra você pegar com tanto detalhe é porque você realmente escuta a gente, né? Porque pega detalhes assim que passa. Então, continua ouvindo a gente, pegou alguma coisa, manda pra cá. Já disse, quando a gente ficar milionário, né, Flávio, com esse negócio de podcast aqui, porque a gente vai ficar milionário com isso aqui. Vamos ficar milionário. Não vai demorar, não vai demorar. A gente vai contratar você como revisora. Tá? Já falei isso pra ela brincando. Eu falei, a gente vai ficar milionário, eu vou te contratar como revisora. Ela deu risada. E, aliás, ela é revisora, tá? Ela tá precisando até de um trampo aí. Se alguém estiver precisando, fala comigo aí, eu faço o meio campo, passo o contato dela e vai embora. Ela tá precisando aí. Bom, vamos para o encerramento desse episódio aqui, que ficou muito bom. Mais um grande episódio, bem feito. Passar os canais de contato. Vamos lá. Então, como eu falei, se vocês tiverem alguma coisa para falar pra gente sobre o tema, sobre outros temas, até os nossos erros aqui, como a Simone fez, tá aqui os nossos canais de contato. Vocês podem entrar em contato por todos esses canais que eu vou passar agora. O e-mail é o entendonadapodcast@gmail.com. O Facebook é o entendonadapodcast. O Instagram é o @entendonadapodcast. E o Twitter é o @entendonpodcast. Sempre vou explicar porque eu entendo nada, já tem alguém usando lá e eu não tem como eu pegar aquela conta pra mim. Gostaria, mas não tem. Então não teve jeito, a única maneira que coube foi o Entendo N Podcast. O YouTube eu peço para vocês entrarem no YouTube e procurarem lá Entendo Nada Podcast, escrevem lá, que vai aparecer. A gente não tem um link ainda, precisamos atingir um número de seguidores, então por favor entrem e sigam a gente no YouTube para poder continuar, né, e colocar um link mais fácil para as pessoas acessarem. E é isso, Flávio. Fechamos. Mais um episódio para conta, 25º, mais uma grande convidada, mais um grande tema. Então, sensação de dever cumprido. Vamos embora, Luigi? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí pela troca de ideias. O importante é você do outro lado estar se divertindo, estar sendo informado e principalmente passar um tempo agradável no seu transporte público, no banho, na sua casa, no seu trabalho, com a gente no seu ouvido, com sempre um grande convidado aqui. Beleza? Valeu pela companhia, forte abraço, fomos! Fomos, valeu!